Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Olá, tudo bem com vocês? No ar, mais um Não Pira, respira e respira fundo porque vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. E comigo aqui, o doutor Sérgio Henriques, que é psiquiatra da USP, ele que é o nosso colunista, não pode faltar aqui quando a gente vai falar sobre transtornos mentais. E a gente decidiu hoje falar de depressão. Doutor, obrigada pela sua presença mais uma vez. É isso, Patrícia, eu que te agradeço por mais um convite. Vamos em frente, vamos falar sobre depressão. Doutora, é claro que aqui no programa a gente já debateu várias vezes o tema, mas a gente sempre gosta de avançar na temática, porque eu falo para os meus ouvintes, para os meus telespectadores, para quem acompanha a gente também pelas redes sociais e YouTube, que o programa ele também é uma prestação de serviço, né? Para poder levar o que há de novidade nos assuntos de transtornos mentais para quem realmente está precisando de ajuda. E eu queria começar o programa de hoje justamente falando sobre isso. Quais são as novidades aí na terapia contra a depressão? Olha, Patrícia, existem algumas novidades bastante interessantes no que diz respeito ao tratamento de depressão, que muitas vezes acaba sendo ali uma jornada difícil para os pacientes. Então, há modalidades novas de tratamento. E vou citar 3 modalidades novas, relativamente recentes de tratamento, que oferecem uma boa perspectiva. A primeira é a estimulação magnética transcraniana. Ela já existe como proposta de tratamento, só que recentemente houve um estudo na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que aplicou num formato diferente, mais frequente e mais intensa. É o mesmo aparelho, só que de um formato diferente, e conseguiu um sucesso muito interessante para pacientes resistentes com quadros depressivos mais graves, de difícil tratamento, e houve sucesso. Então, eu entendo que essa modalidade de tratamento é uma perspectiva muito interessante, muito positiva, porque ela é não invasiva, né? Tem pouquíssimos efeitos colaterais, né? A estimulação magnética é como se fosse um grande ímã próximo da sua cabeça, né? E a partir dessas ondas magnéticas no ar, elas influenciam o funcionamento cerebral e trazem uma melhora, não só desse sintoma, mas de outros sintomas psiquiátricos também, né? Então, acho isso bastante interessante, né, para uma gama variada de pacientes. O senhor tem ideia de quando viria isso para o Brasil, doutor? Então, como eu te disse, já existem vários aparelhos de estimulação magnética. O passo que falta é a aplicação nos mesmos moldes do que foi desenvolvido na Universidade de Yale. Então, o que falta é a informação, é o conhecimento e, eventualmente, um treino nessa universidade para poder começar a trazer a técnica para cá. O aparelho nós já temos, já existem esses aparelhos, tanto no serviço público como instrumento para pesquisas, ou de forma particular. Então, os aparelhos já existem no Brasil. O que não há, e a novidade, é o formato de usar esses aparelhos. Como é que você vai aplicar, com que constância, em qual intensidade de campo magnético. Então, é pouca coisa, não é que falta ali, é um ajuste de informação, né? Entendi. Óbvio que uma informação de pesquisa, Patrícia, ela precisa ser confirmada. Então, a gente muitas vezes vê a notícia de algo, né, revolucionário surgindo, e aí a gente não pode rapidamente correr e ser um novidadeiro. A gente precisa esperar essa informação ser replicada em outros centros, né, para ver se confirmam esses resultados positivos, né? Eu interrompi o senhor ia falar de outras revoluções aí, né, na questão do tratamento. Pode continuar. A outra muito interessante, Patrícia, é o implante de uma estimulação elétrica dentro do cérebro, em uma área específica do cérebro, e quando há uma estimulação, como se fosse um marcapasso do coração, só que no caso é um marcapasso cerebral. Quando você estimula uma área específica do cérebro, no lobo frontal, muitos pacientes respondem positivamente e melhoram da depressão. Novamente,
esses pacientes que vão para essas pesquisas são pacientes muito selecionados, com um quadro clínico muito bem definido, uma situação muito específica. Então, às vezes, é difícil você ampliar a aplicação de um tratamento como esse. Em geral, num primeiro passo, Patrícia, a indicação acaba sendo bem próxima do que foi feito no estudo. Então, se foram quadros graves, de repetição, sem sucesso com remédio, em princípio, é para pacientes assim que a gente acaba utilizando uma estratégia de tratamento desse tipo. E com o passar do tempo, com ganho de experiência, a aplicação vai se ampliando para outros quadros mais leves. Né? Então, também é preciso ir controlar a ansiedade em relação a esse tipo de tratamento. Mas ele virá certamente, né, e vai ser mais uma alternativa nesse arsenal de tratamentos. E a terceira modalidade de tratamento, essa eu acho a mais interessante das três, por ser muito mais acessível, é a cetamina. É uma substância química, cetamina ou ketamina, em português é cetamina, que é um anestésico antigo, clássico, comum nos centros cirúrgicos. É uma substância muito barata e que, se aplicada em um paciente intensamente depressivo, e se ele tiver pensamentos suicidas, ele tem uma melhora muito rápida. Eu te diria, em poucos minutos, num prazo de 1 hora, se reverte esse quadro clínico. Então, é uma resposta praticamente instantânea. E por que, mas os médicos, os especialistas como o senhor, têm utilizado isso no mercado com pacientes? O senhor tem algum caso no seu consultório? Então, eu tenho caso no consultório. Então, quais são as possibilidades? Alguns hospitais públicos em São Paulo oferecem esse tipo de tratamento no pronto-socorro, que é onde chegam os pacientes graves, por exemplo, que tentaram o suicídio. E isso é aplicado. Então, na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal em São Paulo, isso é oferecido no pronto-socorro. Em outros centros ou em outros hospitais, isso pode ser oferecido como forma de tratamento que faz parte de um estudo ou, eventualmente, de forma particular. Em São Paulo, eu sei que existem alguns centros particulares, privados, que também aplicam. Você vai até lá, passa por uma avaliação e você faz o seu tratamento com esse tipo de substância. Essa substância não é nova e nem o estudo dela em depressão é nova. Já há uns 10 anos, isso já vem sendo estudado nos Estados Unidos intensamente, e recentemente foi lançada uma versão em spray nasal dessa substância. Ela é normalmente endovenosa, então você precisa estar em uma estrutura de saúde para receber esse tratamento. Mas existe uma aplicação atualmente que é um spray nasal. Foi lançado no Brasil, muito caro, custo altíssimo, então isso acaba inviabilizando. Eu acho a aplicação endovenosa mais viável para a grande parcela da população do que essa em spray nasal, principalmente para quadros mais graves. Então, essa é uma estratégia assim, no arsenal medicamentoso que poucos colegas acabam utilizando ou indicando para os seus pacientes. E é uma pena, porque tem esse custo relativamente baixo. Então, qualquer hospital público poderia organizar um grupo de estudos, incluir um psiquiatra, um anestesista, e oferecer isso para a população no pronto-socorro ou no ambulatório, um custo baixíssimo. Criar um protocolo de fluxo desses pacientes para chegarem até esse tratamento e com custo muito baixo para a estrutura hospitalar, para os serviços de saúde. É uma pena que isso não exista dessa forma. E é fantástico, é uma estratégia muito interessante, muito importante. E tá vendo, eu mesma não conhecia essa última estratégia que o senhor comentou, né? Então é sempre bom bater papo para a gente poder se atualizar. Eu sempre estou ligada nesses assuntos, até para poder trazer pautas para o programa. Então eu agradeço do senhor ter comentado aí dos tratamentos. Doutor, eu queria falar um pouquinho também, já que a gente está puxando esse assunto de tratamento, as medicações, elas trazem, o senhor já me explicou que elas não trazem dependência, porém elas trazem muitos efeitos colaterais até encontrar qual é a medicação adequada para aquele determinado paciente, né? Isso vem com enxaquecas, né, diarreia,
dor no corpo. Então, afeta várias partes do corpo, porque tudo que é ligado ao cérebro, né, para poder desenvolver essas substâncias cerebrais, o cérebro comanda nosso corpo, então acaba refletindo em outros lugares. E muitos pacientes acabam desistindo do tratamento porque não querem passar por essa readaptação. É mito, é verdade? Eu falei bobagem, me corrija se eu estiver errada. Você está corretíssima. É exatamente isso que acontece. E eu lamento muito que seja assim. Então, eu vou te explicar um pouquinho o porquê dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais vêm sempre lá escritos na bula, as pessoas leem, acabam se assustando, mas nem sempre acontece exatamente como está ali na bula, né? Então, aqueles efeitos colaterais afetam as pessoas em intensidades distintas. E o que define essa diferença na intensidade? Por que alguns sofrem mais com efeitos colaterais do que outros? Isso, Patrícia, é geneticamente definido pelo nosso organismo. Não é o remédio que define isso. O remédio é sempre igual, ele é sempre um clone de si mesmo. Mas os seres humanos são diferentes. Então, a forma com que o nosso corpo lida com essa substância química é que é diferente, né, entre eu, você, o vizinho, a vizinha. Então, vai mudando. E isso é geneticamente determinado. É um padrão do meu corpo ou do seu corpo lidar de uma forma com alguns medicamentos. Inclusive, há um teste genético que me diz, olha, não use tais substâncias químicas com esse paciente, porque ele terá muitos efeitos colaterais. Existe essa possibilidade, esse exame, que me alerta dos riscos maiores de efeitos colaterais, né? E, por outro lado, esse exame também me indica os medicamentos com os quais provavelmente esse paciente se adapte muito bem, né? Então, é uma informação útil nessa situação de adaptação ao tratamento. Agora, o mais comum é que esse tratamento ele é feito às cegas, vai muito pela experiência do psiquiatra, ele vai indicando medicamentos, ele começa a conhecer o seu paciente à medida em que o paciente toma o remédio e tem uma determinada sensação, efeitos colaterais, então ele vai entendendo melhor como funciona o seu paciente e isso vai redirecionando esse tratamento ao longo do tempo. Essa é a forma clássica de atendimento em psiquiatria. Ela é um pouco mais demorada, na minha opinião, principalmente para esses pacientes que têm um histórico longo de vários tratamentos, de insucesso, dificuldade de adaptação. Eu sugiro que se faça uma avaliação farmacogenética, um teste farmacogenético para identificar a tolerância e adaptação aos medicamentos. Eu imagino que esse teste facilitaria muito a vida do especialista, né? Porque passariam algumas etapas, né? Não tendo que insistir em algo que não é adequado para aquele paciente. Porque justamente essa demora numa aceitação de uma medicação que pode ocorrer o que a gente acabou de falar, da desistência do paciente no tratamento, né? Então, eu imagino que realmente deve ser bem interessante. A minha próxima pergunta é para entender o quanto tempo isso demora da adaptação de uma medicação, do início do tratamento, para poder entender se aquela medicação é adequada para o paciente depressivo. Patrícia, eu já vi pacientes que insistiram e que levaram 30 dias, um mês para se adaptarem ao remédio. Então, foi pura insistência, pura persistência. E eu, assim, me sinto aliviado quando eu vejo que o paciente não desistiu. Não é o habitual é que exista uma intolerância, ou mais incômodo com os efeitos colaterais nos primeiros 15 dias, né? Então, e há pacientes que tomam o primeiro comprimido e não sentem absolutamente nada. Eu te diria que com medicamentos mais modernos, é a grande maioria. A grande maioria dos pacientes vai tomar o remédio e não vai sentir nada. Tem uma parcela de 20% a 30% que vai se incomodar um pouco mais ou um pouco menos com esses medicamentos, com os efeitos colaterais, num prazo entre 15 e 30 dias. Esse é um grupo mais delicado de se medicar. Doutor, a depressão é o mal do século, na opinião do senhor? Eu acho que o século tem muitos males, né? Eu acho que a depressão é um dos males do século. Mas em saúde mental, o que tem aumentado nos últimos anos, nas últimas décadas, é a detecção da depressão. Em alguns grupos, por faixa etária, houve um aumento discreto, mas em geral a depressão tem uma taxa estável na humanidade. Independente dos países, independente dos locais dentro desse país, é uma taxa mais ou menos estável, entre 7% a 10%. O que não havia era um diagnóstico adequado há anos atrás, e esse diagnóstico foi melhorando. Ainda existe
uma deficiência em oferecer um tratamento adequado que resolva esses sintomas efetivamente, e ainda não há isso. Então, essa é uma próxima etapa, talvez daí venha a ideia de mal do século, né? Mas é um quadro muito associado ao estilo de vida, a hábitos ou mal hábitos que você tenha. Então, você pode desenvolver depressão a depender, por exemplo, do seu estilo de vida, né? Muito interrelacionado com doenças. Né? Nós vimos isso nessa fase do Covid mais intensa, e as pessoas, então, saindo de uma infecção de Covid e desenvolvendo na sequência quadros depressivos e ansiosos, né? Em função do Covid, da inflamação que o Covid produziu. Né? Então, a depressão ela precisa ser melhor tratada, ela é mais bem diagnosticada, né? Ainda existe um tabu social, né? Você deve perceber isso de alguma forma, as pessoas ocultam das outras que têm depressão, as pessoas não gostam de falar ou assumir que tem depressão, que tomam medicamento, e isso cria, então, essa ideia de algo mascarado, de algo escamoteado. E o ideal é que a gente consiga colocar isso para fora, que a gente fale abertamente dos sintomas e do tratamento e ajude mais pessoas, não é, Patrícia? Pois é, eu imagino, inclusive, eu queria dar uma dica para o pai e a mãe que está em casa ouvindo a gente, doutor, porque a gente sabe que o número de adolescentes, agora por conta dos jogos eletrônicos, da internet, do celular, das redes sociais, houve aí um aumento, isso é pesquisa já mundial que isso acontece realmente, né? Um aumento em depressão entre os jovens. Quais são os principais starts assim, que os pais precisam ter ao ficar de olho no filho, onde algo parece que não está indo bem e pode sim ser uma depressão? Eu queria que o senhor fizesse uma seleçãozinha assim, dos principais tópicos que os pais precisam ficar ligados dentro de casa. Os principais sintomas depressivos que são mais fortemente relacionados à depressão são dois. Número 1, tristeza, sentimento de tristeza, de uma forma bastante contínua. Número 2, a diminuição do interesse ou prazer pelas atividades antes prazerosas. Esses dois sintomas têm uma sensibilidade, uma capacidade de indicar depressão de 90% ou mais. Eu sei que o pai e a mãe não conseguem aferir o quanto desses sintomas o paciente tem, o jovem tem, mas se conseguir identificar uma mudança, olha, perdeu a alegria, está mais triste, opa, pode ser que seja. Né? Antes ele gostava mais de sair com os amigos, conversar, hoje em dia ele fala que não gosta tanto, ele deixa de ir em situações de diversão que antes ele gostava. Opa, pode ser o segundo sintoma. O terceiro sintoma, Patrícia, é irritabilidade. O jovem, o adolescente, muitas vezes não apresenta a tristeza como principal sintoma emocional de depressão, mas diferente disso, a irritação. Então, eles ficam muito irritados, né, mais explosivos, né? E aí, então, essa mudança de padrão de uma criança mais alegre, mais feliz, para um padrão mais de irritação contínua, pode chamar atenção também, pode indicar uma depressão. E o quarto ponto é o isolamento social. É a história do trancar-se no quarto. Né? É claro que não é tão simples assim distinguir se esse comportamento é próprio da adolescência, eles se trancam mais, né, para ter ali um momento de privacidade, para ficar no celular, conversar com os amigos, mas é preciso identificar se esse isolamento social, que significa não fazer as refeições junto com a família, preferir ficar no quarto, mesmo que faça sol, o jovem fica ali fechado no quarto escuro. Então, esse isolamento social, né, evitar o convívio com as outras pessoas pode ser o quarto sintoma importante. Eu te diria que esses são os mais fortemente relacionados à depressão e que qualquer um pode detectar. E para quem está ouvindo a gente, né, doutor, todo cuidado é pouco, inclusive na prevenção da doença, né? Então, ao sinal dos primeiros pontos aí que o senhor citou, é interessante procurar um especialista, porque mesmo que não seja, para ter uma orientação do que pode estar ocorrendo, né? Porque tudo o que acontece com a cabeça, como o senhor falou, é tabu, é preconceito, as pessoas têm vergonha de não serem aceitas entre os amigos, não serem aceitas no mercado de trabalho, de acharem que
são incapazes de produzir, né, no trabalho, medo de perder o emprego, medo de perder o namorado, o marido. Então, assim, são vários rótulos, né, que os portadores de transtornos mentais, eles precisam conviver durante todo o período ou de tratamento ou de descoberta da doença, que já são fatores que podem piorar ainda mais, né, o paciente. E isso eu sei bem como é que é, porque eu já sofri na pele. Como todo mundo sabe, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada que, graças a Deus, está bem controlado, mas teve uma época onde a minha ansiedade ela não tinha controle e eu tinha muito medo de tudo isso, né? Ou de perder o emprego, ou de, no meio onde eu trabalhava, achar que eu não poderia produzir da forma que os outros produziam, me sentir inferior. Então, tudo isso realmente acontece. E no momento que eu precisei gritar e pedir ajuda, e saber que realmente é um assunto que, imagina, se 20 anos atrás já era considerado super tabu, e pensar que ainda depois de todo esse tempo ainda a gente tem que carregar esse rótulo de preconceito é muito desgastante, é muito triste. Doutor, mas uma boa notícia é que a depressão tem tratamento, né? As medicações, elas não causam dependência, como muita gente fala. Então, alertar para quem está em casa que medicação, se você está tomando medicação, não quer dizer que você está maluco, que você vai ser internado numa camisa de força, ou que você nunca mais vai deixar de tomar aquela medicação. Explica para a gente. Então, assim, olha, o objetivo do tratamento é ajudar o paciente a voltar a ser quem ele era antes da depressão. É isso que o tratamento tem que alcançar. Então, o tratamento não transforma uma pessoa numa outra pessoa. Ele não vai ser diferente do eu dele mesmo. Só que ele vai voltar a ser quem ele era antes da depressão. Então vai voltar a ser uma pessoa mais alegre, com energia, disposição, animado, sem irritação, né? Então volta a recuperar as características que ele já tinha. Só isso. O remédio consegue trazer isso de volta ao paciente. O remédio não dopa, não deixa a pessoa diferente. Se o paciente toma um antidepressivo, um tratamento para depressão, as pessoas que estão ao redor não percebem, não veem uma pessoa medicada. Muito pelo contrário, vão identificar ali uma melhora. Fala, puxa, você está melhor, você está bem, o que aconteceu? Né? Então, as pessoas notam a melhora. O paciente, ele precisa fazer esse tratamento, depois que ele se recuperou completamente dos sintomas depressivos, Patrícia, ele precisa tomar um remédio ainda mais 1 ano. Antes de começar a tirar, bem devagarzinho. E se ele fizer isso, tomar por 1 ano, retirar lentamente, ele vai conseguir ficar sem o remédio, ele vai ter a alta do tratamento dele. Ele vai viver a vida dele normalmente. Então, não é um tratamento que vicie ou que mantém o paciente sempre dependente do uso do remédio para ficar bem. É o famoso desmame, né, que a gente chama, que vai desmamando devagarinho, porque também, se for uma coisa de ruptura, também pode ter um efeito rebote aí, né? Exatamente. Então, se o paciente estiver bem, né, estiver se sentindo muito bem e decidir que ele vai interromper o tratamento porque ele está ótimo, tomar remédio para quê? Muitos fazem isso, é verdade. Eu nunca brigo com o paciente, não tem culpa, ele tem livre-arbítrio. O paciente tira o remédio e, num período curto, ele volta a ter os mesmos sintomas do início do tratamento dele. E aí é só o trabalho de reintroduzir o medicamento, reorientar o paciente e aí fazer tudo certinho, porque assim ele vai conseguir largar do remédio e ficar bem, que é o que todos nós queremos. Ninguém quer ficar tomando remédio, nem eu, nem você, nem ninguém quer tomar remédio. Aí tá certo, é isso mesmo. Só que é preciso cumprir algumas etapas para chegar nisso. Né? E tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma para alcançar o sucesso. E para a gente finalizar, lembrando que a atividade física, né, complementando aí com uma terapia ocupacional, com a medicação, tudo isso uma receitinha de bolo que pode dar certo aí no final, se agregar todos esses fatores, né, porque aí a medicação pode potencializar de forma mais positiva no organismo, e tudo isso a gente já sabe porque esporte é vida, né, doutor? Nossa, e como, viu? Eu digo que se todos nós, desde a nossa infância, nós praticássemos esporte, o que nós economizaríamos em caixinha de remédio, plano de saúde, idas ao médico, ia ser assim uma quantidade de dinheiro gigantesca, de vida, de tempo,
né, e de dinheiro. Né? Então, o esporte é a saída, assim, é o fim da medicina, o fim das consultas. Faça esporte, né, que você não vai precisar mais ir ao médico, vai ficar super bem, saudável, né, vai reduzir muito a necessidade. Não, e depois dessa retomada aí da pandemia, eu fui morar num lugar perto de uma lagoa muito legal, que essa lagoa é formada com a água do mar, né? E eu comecei a praticar kitesurf, que aqui no Ceará, não sei se o senhor sabe, é a terra do vento. Então, na temporada do vento, é o esporte mais conhecido aqui, onde vem gente do mundo todo para velejar aqui no estado, né? E eu me identifiquei muito com o esporte, então, assim, virou para mim uma terapia também, porque quando eu não estou muito legal, fujo lá para a praia, num tempinho para poder velejar, para poder resgatar aquele momento e a água salgada e aquela questão de terapia é muito legal. Então, eu realmente, de sedentária, passei agora a querer fazer várias coisas legais também para poder cuidar aí da minha saúde mental. Então, o que o senhor falou faz todo sentido. Muito bom, Patrícia. Que exemplo, hein? Que inspiração. Eu acompanhei uma parte dessa sua mudança, né? Então, você é muito disciplinada, e essa disciplina é muito importante no tratamento, na promoção de saúde, não é nem tratamento, na promoção de saúde. Para a gente ficar bem, feliz e saudável, a gente tem que ter disciplina, né? Que é a insistência, a persistência. Tá doendo, tá frio, tá incomodando, mas eu vou e tem uma hora que começa a ir fácil, aí depois vai até mais gostoso, e aí eu começo a sentir falta até, né? Então, o dia que você não vai lá praticar o seu kitesurf, você sente falta. Fala, puxa, que vontade de ir para lá. E eu me lembro que uma vez o senhor me falou, Patrícia, você pratica alguma coisa, você faz alguma atividade física? Eu falei, não, eu sou sedentária e tal. Mas vai fazer um pilates, né? Vai fazer um yoga, vai andar na praia. Então, eu lembro que o senhor faz parte desse momento aí de mudança para o bem, né? Então, eu quero também que todo mundo fique bem. E eu sirvo também realmente como exemplo para os meus ouvintes, para os meus telespectadores, porque se eu tô melhor, você pode ficar também, né? Então, essa é a dica do programa. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, super importante. A gente abordando aí um pouquinho sobre depressão. E fica o convite já para uma próxima, viu? Muito obrigado, Patrícia, por mais essa oportunidade. Muito obrigado mesmo. Até mais. Até mais. O Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Se você tiver uma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. A gente se vê sexta-feira que vem aqui no mesmo Bate-Canal, na sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição, a partir das 10 horas da manhã. Tchau!